Seja bem-vindo à Escola Bíblica Virtual, uma página voltada para estudos da Bíblia, uma página que apresenta para você estudos de assuntos bíblicos, temas bíblicos, para capacitar, orientar, ajudar você na compreensão dos textos bíblicos. Se você está chegando agora, saiba que essa página ela existe no Facebook e também no YouTube. Então, que no Facebook você esteja seguindo, esteja curtindo, compartilhando, se inscrevendo lá, acionando o sino. E se você ainda não foi no YouTube, vá no YouTube e faça a mesma coisa. Principalmente, se inscreva no YouTube, acione o sino, porque toda semana, toda segunda-feira às 8 horas da manhã e quinta-feira às 8 horas da manhã, entram novos estudos da Bíblia que você vai poder conhecer melhor. E assim você vai saber, vai receber as notificações. Então, esteja se inscrevendo para que você possa estar recebendo esses estudos e compartilhando para que eu possa alcançar mais pessoas e assim poder abençoar mais pessoas e ajudá-las no seu ministério, a compreender a Bíblia, pois este é o propósito que eu tenho. Eu tenho falado sobre doutrinas bíblicas e neste momento eu vou continuar falando um pouquinho a respeito das doutrinas bíblicas. Ainda temos alguns assuntos para tratar. Doutrinas bíblicas falam sobre os ensinamentos dos apóstolos, a doutrina que os apóstolos apresentaram, e já falei sobre vários assuntos, e hoje eu vou estar falando de um assunto que é um pouquinho polêmico, porque nós acabamos de falar aí sobre quando a pessoa aceita Jesus, a salvação, o perdão, né, o batismo, a ceia. Hoje eu vou falar sobre o dízimo. É um assunto que é muito polêmico, mas que é interessante, é importante você conhecer o que a Bíblia diz, e não o que as pessoas falam, ou até mesmo o que os pastores falam. Quero que você compreenda o que a Bíblia diz, para que você possa entender o que é o dízimo, de acordo com a Bíblia. E uma coisa importante que você tem que entender é que o dízimo, ele também é uma ordenança que Deus deixa na Bíblia para que a gente possa seguir. Então, nós vamos começar entendendo isso, que diz que o dízimo é uma ordem de Deus. Malaquias 3, de 10 a 12, lá no Antigo Testamento, o último livro do Antigo Testamento, diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o dízimo, ele é uma ordem de Deus, ele ordena: tragam todos os dízimos à casa do tesouro. A ideia de casa do tesouro é como se fosse um grande celeiro, um local onde ficava lá guardado os alimentos, porque o dízimo não era apenas em forma financeira, era também de colheita, de animais. Então, eles entregavam esses dízimos e esse servia para mantimento, para que houvesse ali um estoque para ajudar algumas pessoas necessitadas e também algumas outras funções que em Êxodo, Levítico vão dar as leis para isso. Então, é uma ordem de Deus, ele fala para que haja mantimento na minha casa. E ele diz: você faça a prova de mim, que eu vou mostrar que nunca vai faltar o que é necessário para você. Eu vou fazer com que as coisas aconteçam de forma que você tenha todo os nutrientes necessários para a sobrevivência. O dízimo não é uma coisa que foi criada pelo homem, não é uma coisa que foi criada pelos pastores nas igrejas. O dízimo ele existe desde o início da criação. A Bíblia vai dizer que lá no início já as pessoas davam o dízimo a Deus. Gênesis 14, 20 diz: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo Abrão deu o dízimo. Então Abrão deu o dízimo de todas as coisas que ele ganhou, de uma vitória que ele teve, uma batalha. E quando ele encontrou então o Melquisedeque, que era um sumo sacerdote, ele entregou como se fosse sendo um dízimo a Deus. As pessoas pensam que dízimo é só coisa que se fala a respeito de dinheiro, né? As pessoas acham: dízimo está falando de dinheiro, falou em dízimo, falou de dinheiro. Não, dízimo é um percentual matemático, a 10ª parte de algo. Então, por que a 10ª parte? Porque a ideia é de você devolver algo, não tudo, mas uma coisa, devolvendo a Deus como gratidão, reconhecendo que tudo que você tem, que tudo que você recebe vem de Deus. E o dízimo não é só do dinheiro. As pessoas davam dízimo de tudo. Em Gênesis, capítulo 28, versículo 22,
Diz assim: e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Jacó, quando está saindo, ele está fugindo do seu irmão, ele vai para a casa do seu tio, ele vai então falar para Deus: olha, ele tem uma visão à noite, ele fala: se o Senhor realmente for comigo, me levar e me trouxer de volta, essa pedra aqui que eu dormi sobre ela vai ser uma coluna, vou passar a adorar nesse marco aqui, nesse ponto, e de tudo que o Senhor me der, certamente eu te darei o dízimo. Então, era tudo, não era só dinheiro, era tudo, porque ele sabia que Deus estaria suprindo as necessidades dele. Então, ele estava deixando bem claro que era isso. Outro texto vai dizer, Levítico 27, de 30 a 32, diz: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. É uma ordem que era dada para o povo naquela época. Então ele deveria dar o dízimo. Se ele ficasse com uma parte, ele deveria atribuir um valor a mais quando fosse entregar, como se fosse ele entregando, entendendo que ele tinha retido algo que era de Deus. E essa era da terra, não era apenas do dinheiro, era da terra, dos cereais, do fruto das aves. Era 10ª parte da colheita. Mas por que faz isso? Porque ele entendia que quem mandava a chuva era Deus, que quem proibia, quem afastava os gafanhotos, as pragas da plantação era Deus, quem fazia crescer e dar muitos frutos é Deus. Então ele reconhecia isso, como gratidão ele entregava, e isso ia para a casa do tesouro, e na casa do tesouro ficava lá para a manutenção das pessoas, os necessitados poderiam chegar lá e pegar. Então o dízimo ele era feito dessa forma. Porém, com o passar dos anos, aí que entra a figura do homem, o homem começa então a administrar mal o dízimo. Então eles começavam a pegar partes para eles, coisas boas para eles, e entregavam para as pessoas a coisa ruim. Então, um exemplo, ganhava lá uma caixa de laranja, e ele entregava, tinha uma caixa de laranja podre, ele pegava a caixa de laranja podre, entregava e ficava com a caixa de laranja boa. Um exemplo bem grosso, a grosso modo, para você entender. Então a ideia era essa. E Deus está vendo isso. Então em Malaquias, o livro de Malaquias todo, Deus está falando sobre isso, ele está cobrando do povo isso. Então no livro de Malaquias, Deus vai falar a respeito do dízimo, que quem não dá o dízimo ou administra mal o dízimo com as finalidades ruins, essas pessoas roubam a Deus. Malaquias 3, 8 e 9 diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: e que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Deus está falando para os sacerdotes. Ele estava falando: mas as pessoas não estão dizimando. E ele fala: mas o homem pode roubar a Deus? E Deus fala para ele: sim, vocês estão me roubando. Vocês estão me roubando, vocês e a nação toda. Vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas, porque as pessoas levavam um animal bom, ele pegava o bom e oferecia o ruim. Então ele começava a se aproveitar do que as pessoas faziam, e ao invés de utilizar aquilo conforme a lei dizia, conforme tinha sido estipulado lá no passado, Deus tinha passado a sua lei. Então eles começaram a fazer errado e inventando o que não precisava mais. Então eles começaram a fazer isso, e Deus começou a falar para os sacerdotes. Se você ler lá Malaquias, você vai ver que Deus fala só para os sacerdotes, consequentemente afeta o povo. Não é o que acontece hoje, quando você entrega um dízimo ou você entrega uma oferta na igreja, você vê que ao invés de aplicar aquilo para o reino de Deus, para pregar o evangelho, para ajudar as pessoas, você vê lá o pastor com carrão, com mansão e um monte de gente passando por dificuldade. Então, isso é administrar mal, e Deus fala: quem faz isso está roubando a Deus. Então não é só o fiel, os sacerdotes, os pastores, os padres, todos os líderes que recebem o dízimo, eles também roubam a Deus. E qual é a finalidade do dízimo, então? A Bíblia deixa bem claro: a finalidade do dízimo é para o sustento da igreja. Em Neemias 10, de 35 a 39, diz assim: e que também traríamos as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas de ano em ano à casa do Senhor. Os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nela. As primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho, o azeite, traríamos aos sacerdotes, às câmaras da casa do nosso Deus. Os dízimos da nossa terra aos levitas, pois eles
a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando eles recebessem os dízimos. E os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas do cereal, do vinho e do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. O final aqui já resume tudo, né? Assim, entregando os dízimos, entregando as ofertas, as primícias, nós não desampararíamos a casa do nosso Deus. Então ele diz até quem vai receber, os levitas, que levitas é quem trabalhava, não é só quem toca, é quem trabalhava em toda a igreja, os sacerdotes, quem fazia. Então todas essas pessoas que estavam lá, elas recebiam para o seu sustento, né? Assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Então o dízimo ele serve para o sustento da igreja, pagar água, luz, telefone, pagar manutenção, limpeza, né? Os funcionários que tem, comprar material de manutenção, de higiene, tudo isso, pagar o sustento do pastor, pagar o sustento do secretário, então todos que participam da igreja, manutenção dos carros, todos, isso vem do dízimo, o dízimo que sustenta isso. Então é o dízimo que é feito, a Bíblia deixa bem claro isso, é o dízimo, não é apenas oferta, é o dízimo. Oferta é o que a pessoa sente no coração, ela entrega. O dízimo é fidelidade, reconhecendo tudo que eu recebi, Deus me deu, e eu estou devolvendo porque Ele me deu, devolvo com gratidão. O dízimo é fidelidade, é gratidão. Então ele serve para o sustento da igreja, não para o sustento do pastor, mas também não serve para o sustento de alguns, é o sustento da igreja. Muito importante compreendermos isso. Porque o dízimo é um compromisso que o cristão tem com Deus e ele deve ser dado de coração. Mateus 23, 23 e 24 mostra isso. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos que quais um mosquito e engolis o camelo. Então veja, Jesus está falando aqui para eles, e ele fala, Jesus não fala, vocês estão dando o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, quer dizer, do cheiro verde, né, que a gente conhece, o cheiro verde aí, estão dizimando até o cheiro verde, não precisa mais dizimar, acabou. Não, ele está falando, vocês têm que fazer isso, mas tem que fazer outras coisas também, outras coisas, a justiça, a misericórdia, a fé, você tem que ter uma vida digna, não apenas dizimar. Então ele fala, você tem que dizimar, mas você tem que viver com uma vida digna, como sendo um servo de Deus. Então ele está falando sobre isso. O dízimo tem que ser dado de coração, não para parecer. Então eu não vou chegar lá e falar, eu ganhei dízimo disso para todo mundo ver. Não, eu vou entregar a Deus como gratidão. Ninguém precisa saber quanto foi, o que foi. Ninguém precisa, é você e Deus. Lucas 11, 42, Jesus repete isso em outras palavras que Lucas registra, diz assim: mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devias, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Então, veja, ele vai repetir a mesma coisa, mas ele diz uma coisa: devem fazer estas coisas, o dízimo, deve fazer essas coisas que importam para as pessoas, mas sem omitir as outras partes que estão na lei. Então, o dízimo deve ser feito. Muita gente fala hoje assim, porque o dízimo acabou, com Jesus isso acabou, não precisa mais. Jesus não vai contra o dízimo. Jesus ele deixa bem claro que não se deve omitir, deve entregar o dízimo sem omitir as outras. Então, o dízimo é o que sustenta a casa, que sustenta a igreja, que sustenta o ministério, que sustenta a pregação do reino de Deus na terra. Nós vivemos num mundo capitalista, sem dinheiro você não consegue fazer nada. Então, devemos fazer isso. E onde é que vem o milagre? Deus sustenta você, é fidelidade. Você vai fazer a prova com Deus, eu vou dizimar. E o Senhor vai me mostrar que o Senhor me sustenta. E você vai ver como o seu dinheiro vai render. É dessa forma. Mas aí o pastor vai ganhar tudo. Você está pedindo? Não. Você vai aplicar e você vai ver se está administrando bem ou mal. Se o seu pastor, a sua igreja administra mal, não sai dela. Vai para uma outra que vai administrar corretamente. Porque o dízimo tem que ser para o sustento, para a manutenção do reino de Deus. E não para ficar num local recebendo. É por isso que é importante. O problema é que tem muita gente que vai dizimar, eles querem trocar com Deus, e quer dar o dízimo, quer receber algo em troca. Ou então vão dizimar para aparecer, para o pastor ver, para os líderes verem, e aí fazem com tristeza. E a Bíblia diz que não, que o dízimo deve proporcionar alegria ao coração de quem o dá.
2 Coríntios capítulo 9, versículos 7 e 8 diz assim: cada um contribua o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Então, Paulo está escrevendo e ele fala para eles: cada um contribua conforme tiver colocado no seu coração. Se você não sente vontade de dizimar, não dizima. Mas se você entende que isso é fidelidade, você vai fazer isso por amor a Deus, como gratidão, devolvendo, então você faz, seu coração. Ele fala: não faça com tristeza, eu vou entregar para que as pessoas vejam, o pastor veja que eu estou dizimando, né? Eu vou entregar aí, todo mundo vai ver. Não faz com tristeza. Ou então eu vou entregar e vai fazer uma falta. Não faz. Ou então você vai fazer assim: não, eu vou entregar, mas aí, Deus, eu estou entregando meu dízimo, vai fazer falta, eu quero que o Senhor me dê o dobro, ou eu vou entregar para fazer prova de Deus me dar mais. Isso é por necessidade. Paulo fala: não com tristeza, por necessidade. Faça de alegria, faça com o seu coração, porque Deus quer ver o seu coração. Deus quer que você entregue a Ele o seu coração. Não adianta você entregar o seu dízimo se você nunca entregou sua vida a Jesus. O mais importante é a sua vida. O dinheiro, Deus é dono de todo ouro, toda prata. Ele é dono de todas as riquezas do mundo. E o que Ele quer é o seu coração. E quando Ele fala sobre o dízimo, é para que você não venha se prender às coisas materiais, às coisas financeiras, mas confiar que tudo que você tem vem de Deus. E o que você necessita, Deus supre. É isso que você precisa aprender. Esse é o ponto mais importante que você deve ter para entender nesse ponto. Então, é sobre o dízimo que eu queria falar isso para vocês hoje, para você compreender. É uma ordenança, é a ordem de Deus para a manutenção das casas de oração da igreja, né, que foi se transformando, depois virando igreja, com o nome de igreja, para a manutenção do reino de Deus sendo espalhado na face da terra, para sustento das pessoas que precisam e ajuda aqueles que também têm necessidade. O dízimo, então, é uma ordem de Deus às igrejas, juntamente com o batismo e com a ceia, deve ser muito bem observado. Então você tem que ficar atento a como a igreja administra, o pastor, o líder, como é que é feito isso. E atento à sua vida, você tem que dizimar, não apenas o dinheiro, dizime o seu tempo, dizime a sua vida. Em uma semana de 7 dias, quantos dias você dedica a Deus? Em um dia de 24 horas, quantas horas você tem dedicado a Deus? Dízimo é fidelidade, é tudo. Tudo que você tem, você deve agradecer a Deus, e você deve devolver a Ele, ok? Que Deus esteja abençoando você, que você esteja interagindo, escreva, fale, coloque suas opiniões, sua sugestão, isso é muito importante. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever, acionar o sino e também não esqueça de no YouTube se inscrever lá e compartilhar para que eu possa alcançar mais pessoas. Nós temos falado sobre doutrinas bíblicas e hoje falamos sobre o dízimo. No próximo estudo vamos conhecer um pouquinho mais sobre as doutrinas que Deus nos deixou para nós, para que possamos compreendê-la melhor. Espero que você tenha gostado e nos veremos no próximo estudo.